irmãos, Deus é um bom Pai. Deus é luz, irmãos, e nele não há treva alguma. Amém? Eu quero aqui de púlpito e diante do Senhor reverenciar o louvor e adoração a Ele. Tudo é para Ele. Mas precisa de homens para estarem aqui, né? Jovens, para estar em todos cânticos ao Senhor. Então eu sou muito grato a Deus pelo nosso ministério de louvor. Estou agradecendo eles aqui e ao mesmo tempo liberando que eles possam se assentar para ouvir a palavra. E daqui a pouco nós estaremos juntos de novo. Amém? Obrigado. Pai, obrigado por tão grande salvação, Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor tem... Pai, é maravilhoso poder viver cada dia e entender que os milagres estão acontecendo em nossa vida. E nós fazemos parte disso, nós estamos vendo esses milagres. Pai, muito obrigado porque nós temos um Deus que cuida de nós todos os dias. Nós não temos motivo nenhum para reclamar, para falar nada, a não ser agradecer. Pai, nós temos gratidão em nosso coração. O Senhor já nos deu um ano vitorioso, o Senhor já visitou o ano de 2004 todo. E nós cremos que o Senhor já preparou a vitória para cada um de nós. Nós cremos, por isso é que falamos. Pai, muito obrigado. Senhor, a nossa gratidão, a eterna gratidão, é saber que nós fazemos parte, Pai, de uma família poderosa, de uma família feliz. Nós temos a nossa família, que é a nossa parentela, o nosso lar. Nós temos a família da igreja. Senhor, muito obrigado. Nós temos esse grande privilégio. Nós somos uma geração eleita, um povo santo. Senhor, e a nossa reverência a Ti é essa. Muito obrigado, Pai. Nós temos uma família. E que família poderosa. E nós, Pai, vamos ver, pelo poder do nome de Jesus, pela nossa fé, nós cremos que nós veremos, Pai, a geração da geração dos nossos filhos. E nós somos gratos por isso, Pai. Obrigado por esse encontro de santos. Obrigado porque não tem nos faltado nada, Pai, porque a sua alegria é a nossa força. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Gratidão por cada milagre que nós vivemos e temos vivido e assistido. Então, Pai, essa é a nossa oração de agradecimento em nome de Jesus. Doce Espírito, você é o dono, você é o maestro. Fala o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Diz coisas aos nossos corações. Revela coisas. Às vezes nem sabemos, Senhor. Mas diz o que o Senhor quer dizer. Fala, diz coisas. Abre os nossos olhos, sabendo que nós já somos escolhidos, nós somos teus. Então, Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, vamos nos assentar. Renato aí, Renato tem outro aí, está. Aleluia. Glória a Deus, amém, irmãos? Deus é um bom Pai. Como eu sempre falo, porque a Bíblia expressa isso, que Deus é luz e nele não há treva alguma, irmãos. Nunca se esqueça disso. E outra coisa, se nós temos um Deus que cuida de nós todos os dias, qual é o motivo para não sorrir? Aleluia. Qual é o motivo para você não se alegrar com o poder de Deus sendo revelado, o poder de Deus sendo gerado em nossos corações? Irmãos, quando nós entendemos algo e nós assistimos, que você já começa o ano e Deus operando milagres, às vezes vem um silêncio, sabe? Esse amor de Deus, ela é tremendo demais. Você assiste o milagre, sobre cura, sobre transformações de vida, sobre gerações, sobre família. E você assistindo tudo isso e entendendo, Deus é bom demais. Deus é bom demais.
Você vendo um milagre sendo operado na sua frente, não é para a gente se surpreender, mas é necessário que haja uma gratidão em nosso coração por isso. Eu sei que o poder de Deus, revelador, eu sei que o poder curador, ele é manifesta a todo momento em nossa vida, irmãos. Todo momento, você é guardado, você é cuidado, você é estabelecido por causa da palavra. E o fantástico disso tudo, eu pensei que o pastor José Carlos ia pregar a minha ministração. Aleluia. Porque é bom, irmãos, logo assim no começo do ano, nós vamos estar falando de família, amém? Amém? A gente até fala sobre isso. Às vezes nós estamos com inspiração, que nós chamamos de unção, sobre ensino ou ministração. A palavra fala sobre admoestação. Mas nessa noite veio uma unção pastoral. O que é unção pastoral? Uma unção de cuidado, de pai. Amém? A gente vai estar ministrando essa noite sobre isso. Deus lida com famílias, amém? Tem um tema para a pregação, Deus lida com famílias. Amém? Todo o tempo, Deus cuida de nós, irmãos. Todo o tempo. E nenhum tempo você vai estar só. Não adianta você pensar que você está só, que você não vai estar só. Aquele dia que você decidiu, resolveu, aplicou a palavra e teve a coragem de dizer: eu amo essa palavra. Eu entrego minha vida para Jesus. Eu sou dele e ele é meu. Acabou. Amém, irmãos? A sua história, ela foi finalizada ali. Você nasceu de novo. Você foi recriado em Cristo. Família poderosa é o que nós temos. Família poderosa é o que somos. Nós fazemos parte disso. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 6. Essa é só uma introdução, fiquem tranquilos quanto à palavra, mas eu vou falar de família. Amém? Mas quando Deus fala, eu acredito que todo ministro, todo homem e mulher da palavra, cheio do Espírito, nós andamos em obediência ao Senhor nosso Deus. E quando Deus fala, nós transmitimos a mensagem, amém? E Provérbios, capítulo 6, a partir do verso 16. E a palavra escrita que nós estamos lendo aqui nessa noite, ela diz: 6 coisas o Senhor aborrece. Algumas traduções da Bíblia falam abomina. E a 7ª, a sua alma abomina. Então vamos lá. 17. Olhos altivos, língua mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Amém, irmãos? Mas eu vou estar falando em família nessa noite. Amém? Porque Deus é bom e a sua palavra ela é fiel. Essa é uma orientação que vem da parte de Deus. E no nosso momento de oração e de comunhão, e na madrugada, o Senhor fala sobre isso. Mas eu vou estar falando sobre família e acoplando a isso. Amém? Vocês vão entender. Deus lida com famílias, amém, irmãos? Então, abra aí a sua Bíblia agora em Romanos, capítulo 7, verso 19. Então, Romanos, capítulo 7, verso 19, que diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. De novo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. É singular. Ele está apontando assim, esse é o momento dele.
Ele fala, nós conhecemos o bem. Eu conheço o bem, você conhece o bem. Mas eu não faço? E por que o mal que eu não desejo, mas eu conheço, eu faço? E eu quero reportar esse momento aqui de Provérbios, que ele fala, e semeia contente entre irmãos. Amém, irmãos? Olha só. Nós nascemos de um lar abençoado, nós temos um pai, nós temos uma mãe, e dessa união amável, que a palavra diz, que desde o início, em Gênesis, capítulo 1, no verso 26, o próprio Senhor disse, ei, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança? Façamos, plural, tinha mais de um, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, irmãos, para nós hoje é dessa forma, Deus nos olha com um olhar amoroso, Ele aprecia família, Deus ama família, e Ele olha para você, amém? Mulher virtuosa, cheia do Espírito e da palavra. E ela proporciona, e o homem cheio do Espírito e da palavra, o homem cheio do poder de Deus, porque ele obedece o que está escrito na palavra. Não que seja o homem, mas por causa de Deus. É Deus, irmãos, que trabalha a nosso favor. Amém? Então surge um homem, uma mulher abençoada. E desse amor, eles se casam, eles namoram, noivam e casam, debaixo da unção do Senhor, amém? Proteção, cuidado, orientação dos pais também. Deus é tão amoroso, irmãos, que Ele olha para esse casal poderoso, e chega um dado momento que Ele fala, eu quero dar uma herança para vocês. Eu vou deixar que vocês cuidem do que é meu, dos meus filhos. E por herança, irmãos, nós que somos pais e mães, chega a herança que são os nossos filhos. Amém? Que nós aprendemos que nós devemos cuidar deles da melhor forma. Nós devemos orientá-los, ensiná-los. O que sai da nossa boca para os nossos filhos devem ser rio de vida, palavras de vida, que geram amor, que geram bondade. Nós somos para eles pedra de passagem. Nós somos espelhos diante do Senhor para eles. Amém? E às vezes eu até brinco, qual o melhor presente que eu posso dar para o meu filho? Às vezes nós perguntamos isso, né? Não é verdade? Quem é casado? Sabe qual é o melhor presente que eu posso dar para o meu filho? É tratar bem a mãe dele, que é a minha esposa. Amém, homens? É o melhor presente. Se eu tratá-la bem, é o melhor presente. É o que ele espera. E esse fruto benigno vai resplandecer no coração dele, que ele vai tratar a esposa dele da mesma forma. Então nós somos espelhos. Nós somos avaliados o tempo inteiro. Filhos em casa estão te avaliando, estão te observando. Esse é meu pai, essa é minha mãe. Amém, irmãos? Então nós aprendemos com isso, nós vamos crescendo com isso, evoluindo com isso. E a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus, que ela diz, ensina a criança. Enquanto é pequeno, ensina. Ei, cuida bem, ministra a palavra, ensina como andar nos caminhos do Senhor. Porque quando eles crescerem, irmãos, nós vamos ter tranquilidade no nosso coração. Tranquilidade. Irmãos, tem algumas experiências que nós temos que, às vezes, até nós queremos estar contritos com isso, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Então esteja preparado. Em alguns momentos as pessoas vão te procurar e elas vão falar coisas particulares dela, ao seu coração, e você deve estar pronto para ouvir. Esse é o nosso crescimento.
Eles vão dizer coisa para vocês. Quando nós lemos aqui essa parte, nós jamais vamos semear contenda entre irmãos. Nós jamais vamos semear contenda entre a nossa família. Esposa para marido e marido para esposa, para os filhos, jamais. Essa não é a nossa ilustração, não é o nosso momento para fazer isso. Não, nós somos praticantes da palavra. Mas só que é a palavra de Deus. Essa palavra que gera vida, não morte. Nós geramos vida para os nossos filhos. E eles são preciosos demais para Deus, como nós somos. Irmãos, muitas vezes nós queremos perdão da parte de Deus. Muitas vezes. Nós buscamos isso, nós oramos por isso. Irmãos, mas às vezes nós não sabemos perdoar. Amém? Eu quero algo que eu não consigo fazer. Eu quero ser perdoado. Quem não quer ser perdoado? Mas eu não consigo perdoar. Mas se eu não estou nesse nível, eu tenho que melhorar a minha vida. Como nós falamos aqui, né? A palavra diz que nós não podemos nos conformar com esse presente século. A nossa mente ela é renovada dia a dia por causa da palavra, ou seja, nós praticamos a palavra e a nossa mente é renovada dia após dia. Amém, irmãos? Eu li a palavra na segunda-feira. Glória a Deus, na próxima segunda eu leio. Como é que eu vou renovar a minha mente? Porque às vezes nós levantamos com um pensamento diferente. Mas se você incutir, colocar na sua mente a palavra de Deus, você vai ter muitas respostas. Nós exaltamos, irmãos, a palavra. Nós jamais vamos exaltar enfermidade, a falta, a fome, miséria, a confusão no lar. Irmãos, entenda algo, o seu lar é um local onde é para existir paz, alegria, comunhão, restauração. Porque Deus está presente. O nosso Deus, ele não se move em meio à confusão. Contendas. Às vezes nós conhecemos pessoas, filhos que não conseguem liberar perdão para a mãe ou para o pai, e vice-versa. Pai e mãe que não conseguem liberar perdão para os filhos. Qual seria essa grande tendência, o que gera esse resultado? É bíblico, irmãos, é falta de amor. É mesmo. Nós somos homens e mulheres de Deus. O amor de Deus ele já foi derramado em nosso coração. Vocês concordam? Eu não consigo melhorar, não consigo pensar algo positivo, uma confissão da fé, entender que há bondade nisso, entender que nós nascemos, é bíblico para reinar em vida e nesse tempo presente. O próprio Senhor Jesus, ele fala, eu vim para que vocês tenham vida, mas essa vida que eu vim para que vocês tenham, é uma vida abundante, ou seja, é para não faltar nada, então perdoa. Mas eu tenho uma mágoa, libera a mágoa. Mas eu tenho um sentimento, libera o sentimento, em nome de Jesus. Eu até repito isso aqui várias vezes, mas eu tenho a minha agenda. Aí eu anoto tudo que aconteceu, todo ano eu dou uma olhada na agenda. Rapaz, meu marido me tratou mal aqui. E a minha esposa me tratou mal, meu filho. Rasga a agenda. A nossa agenda é com o Senhor, nosso Deus, é o Criador. É o momento de perdoar, de esquecer, de jogar fora. Lança fora. Irmãos, a falta de perdão, ela gera medo. Medo não vem da parte de Deus, ela gera dúvida. Dúvida não vem da parte de Deus. E às vezes as pessoas falam para você, eu estou tão ansioso.
Homens e mulheres de Deus. Você está ansioso por quê? A palavra nos expressa, externa, nos ensina que a ansiedade, irmãos, é pecado. Porque ela disse, ei, não fica ansioso por causa de nada. Existe o poder de Deus e as demais coisas o nosso Deus vai cuidar, mas depende de nós. Né? Eu não vou armar uma rede na minha casa e ficar nas bênçãos do Senhor está chegando. Não, você tem que falar alguma coisa. Você tem que declarar o que a palavra diz. Você tem que chamar a existência. Você tem que olhar para o seu filho e abençoar. Ah, mas ele está aqui e estuda e não... Palavra negativa. Olha para ele e declara o que está proposto no seu coração. O que está proposto na palavra de Deus. Ele é abençoado. Mas está me dando tanto... Ninguém quer saber disso. Ele é abençoado. Ah, mas ele é abençoado. E tem aquele outro momento. Aí seu filho casa, o filho casa, a filha casa. Aí a sogra, ou o sogro, ela fala, mas eu não gosto dele. Mas eu não gosto dela. O sogro, a sogra. O pensamento, irmãos, para homens e mulheres de Deus, estou falando de pai e mãe, cheios do Espírito da palavra, é tão simples. Se você tem um filho e ele casou, a esposa dele, ela passa a ser sua filha. E a esposa dele passa a ser o contrário, passa a ser seu filho ou filha. Entenda isso. A pessoa não pode, eu não vou com a cara dele, eu não vou com a cara dela. Você não tem que ir com a cara de ninguém, não. Cumpre o que está estabelecido na palavra. Ande em amor. Amém, irmãos? Às vezes, conselhos para casais, você entende o que está acontecendo e você abre a palavra de Deus, 1 Coríntios 13, e fala, ei, Deus é amor. A receita do bolo. Ande em amor. Eu estou falando, perdoa, esquece. Mas eu tenho que dar um passo para trás para dar um passo para trás. Mas para mim andar em amor, ande em amor. Entenda o que está proposto no coração da pessoa. Às vezes você ouve as pessoas falando, agora eu falo das pessoas que ainda não entregaram sua vida para Jesus. Às vezes está conversando com uma pessoa, ela fala, minha mãe ou meu pai, ele não vai mudar nunca. Ele é mau por excelência. Ei, mas você está ouvindo isso de um filho. Você está ali ouvindo. Você precisa ouvir. E é o momento que você ouve. Mas você entra no aconselhamento, que você fala, que você... Amém, irmãos? Né? Cada um aqui tem lá sua certidão de nascimento, eu vou usar essa palavra, e lá tem pai e mãe. Eu acredito que aquele pai e mãe, eles vão do princípio ao fim. Né? Quando eu nasci, está lá meu pai e minha mãe. Eles já foram para a glória, mas ainda continua na minha identificação, na minha certidão de nascimento, casamento, enfim, identidade. O pai e a mãe, eles são os mesmos. Por que não perdoar? Porque às vezes a pessoa não consegue, como eu dei o exemplo aqui, gostar da outra pessoa que está com o filho, que está com a filha. Nós não podemos tratar essa pessoa da mesma forma que ela nos trata, amém?
Muitas vezes nós precisamos amar as pessoas como elas são, mesmo que elas não gostem de nós. Amém? Esse é o amor do tipo de Deus. É o amor que não questiona, que lança fora o medo, que não gera dúvida. É o Deus, o nosso Deus, a palavra diz que Ele é o próprio amor. Esse amor já foi derramado, irmãos. Ame a sua família. Glórias a Deus. Eu estou casado. Continua casado. Não, mas continua, irmãos. Nós estamos aprendendo, nós estamos evoluindo. A palavra de Deus fala sobre o fruto do Espírito. Amor, bondade, mansidão, domínio próprio. E entra o perdão. Eu sou um homem de Deus, cheio do Espírito da palavra, mas eu sou inoportuno e eu não consigo perdoar. Que amor é esse que está em nosso coração? Que tipo de amor é esse? A palavra de Deus nos fala sobre o amor incondicional. Mas estava lendo ainda há pouco sobre Romanos 7, né? O bem que tanto eu quero e conheço, esse eu não faço. Mas o mal que eu não desejo, esse eu faço. É o que é mesmo? Eu não consigo perdoar. Eu não consigo amar as pessoas. Irmãos, está escrito, é isso que está escrito aqui. O bem, o amor que eu deveria praticar, eu não pratico, mas o mal que eu pratico é porque eu estou, enfim, eu não estou praticando o amor? Não. Eu não estou praticando o amor do tipo de Deus. Deveria praticar? Deveríamos. E por que eu não pratico? É porque eu não quero. Amém, irmãos? Não dá para lançar esse fardo sobre alguém. Essas decisões são próprias. Elas são totalmente próprias. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 23. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23. Então vamos lá. Todas as coisas me são lícitas, vírgula. Eu posso pecar, eu posso aprontar, eu posso fazer o que eu quiser. Essa primeira parte, ela serve para nós e para o mundo todo. Tudo é lícito. Eu posso fazer o que eu quiser. Posso até maltratar minha esposa, meu filho. Eu posso nem perdoar. Que é lícito. Irmãos, vírgula. Para nós e para as pessoas do mundo. Só que o versículo ele continua. Amém? Ele diz: mas nem todas as coisas me convêm. Amém? É uma admoestação. Ei, tudo é lícito. Amém. Mas nem tudo me convém. Eu disse anteriormente, aí eu tenho que aprender a perdoar, aprender a amar. Nós lemos aqui também que, sobre a língua, controlar o que eu falo, controlar a minha língua, procurar ser mais elegante, minimizar as palavras agressivas, né? Parar e pensar, né? O que Jesus faria no meu lugar, hein? E ele repete: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Amém, irmãos? Alguém aqui quer ser conhecido porque não pratica o amor, porque é deselegante, ou porque, nossa, uma mulher de Deus, um homem de Deus, não dá exemplo nenhum para... Nós estamos sendo observados, amém? É melhor que nós sejamos como espelhos, mas o espelho que reflete a imagem do Senhor.
que somos representantes de Deus na terra. Então, que o amor ele seja bem expressivo no nosso olhar. Que da nossa boca flua bênçãos e não maldição. E quando nós falamos, irmão, da palavra de Deus, elas são poderosas demais para ser lançadas fora ou lançadas de qualquer jeito. Né? Essa frase ela é estranha, soa mal, que ela fala, eu amo, mas eu não consigo perdoar. Afinal, Deus está presente no que somos ou não. Mas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, tem certas coisas, irmãos, você querendo ou não, e eu também, eu tenho que mudar meu comportamento. Preciso mudar. Eu sei disso, que a cada dia eu sei que eu preciso melhorar mais e mais. Mas você está cheio da palavra, sim, é por isso que eu tenho que melhorar mais e mais. É por isso que nós temos que melhorar mais e mais. Eu até falo sobre isso, homens aos homens. Quando nós somos solteiros, nós somos criados, claro, num lar por um pai, ou talvez alguns não. E o nosso pai era como se fosse uma árvore frondosa que ela gerava uma sombra de refrigério, amém, irmãos? Uma sombra que gera refrigério. E nós ficávamos ali embaixo. Meu pai cuidando de mim, tudo bem, minha mãe, que bom, né? Tudo prontinho, tudo feito, aleluia. Eu estou protegido. Irmãos, a partir daquele momento que você casou, amém? Homens, você saiu da cobertura do papai, aí você se transformou em cobertura para o seu lar. É você que vai honrar a sua esposa. É você que vai honrar o seu lar. É você que vai honrar os seus filhos. Você foi transformado. Agora é você que gera essa proteção. E esse cuidado, essa honra. Seu pai continua te amando e orando por você, claro. Mas só que você saiu da cobertura dele. Agora é você que vai gerar essa proteção, esse cuidado, esse refrigério para a sua família. Amém? E nós, pais, temos que abençoar a vida dos nossos filhos. É necessário que nós deixemos que eles cresçam. Amém, irmãos? Tem pessoas que casam e eles tratam os filhos como aqueles bonecos distantes, esqueci o nome. Eu chamo de bibelô, de fofolete, um bonequinho. Ele casou, ela casou, o menino virou homem. A criança, a menina, ela virou mulher. Deixa eles crescerem, deixa eles avançarem. O tempo é deles. Se precisar de apoio, estamos juntos. Amém, irmãos? Deixa eles crescerem. Quantos casais se separaram por o pai ou a mãe, vou usar essa palavra, se intrometerem no relacionamento do casal? Ninguém quer isso, ninguém aceita isso. Aí o homem está lá e aí a mãe que manda na casa da filha, mas a filha casou, tem um homem em casa. Eu acabei de dar um exemplo que ele, que é o que protege. Ele que vai orar, ele que vai proteger. E a mãe continua tratando o filho como uma criança, como um bebelozinho, como... Ei, abençoe, deixa eles crescer, deixa eles avançarem. É o tempo deles voarem. Estava vindo de casa para cá e falando com a minha esposa. A Bíblia fala sobre alforje e flechas. O pai e a mãe, ele tira a flecha do alforje e lança. São filhos que foram lançados, mas não é de qualquer jeito, não.
Eles foram abençoados, foram lançados para fazer um casamento agradável. Oramos para vir uma pessoa boa, uma mulher de Deus, um homem de Deus, e casaram. E tudo vai bem, irmãos. Deixa eles crescerem. A nossa parte, eu falei ainda há pouco, ensina a criança, instrui, e vai embora, eles vão crescendo. Fica cuidando, mas não fica morando na casa deles, não. Bisbilhotando lá, fazendo. Deixa eles crescer, deixa eles avançarem. Nós já fizemos a nossa parte. Agora eles vão crescer, eles precisam, eu até uso isso, eles precisam respirar. Amém? Deixa o homem e a mulher já se casaram. Deixa eles respirarem, deixa eles crescer, deixa eles avançarem. E esteja pronto para ajudar quando for oportuno, quando for convidado, quando for convocado. Não seja intrometido. Não, deixa que eu resolvo tudo. Deixa eles de novo, deixa eles crescerem. Vão crescer, estão crescendo, tudo vai bem. O que nós aprendemos é isso, tudo vai bem, são abençoados. Se precisar, eles vão nos procurar, fique tranquilo. E como eu disse anteriormente, se casam, se dão em casamento, aí o pai e a mãe se envolvem tanto no relacionamento que, às vezes, o homem da casa, é o filho que eu estou falando que casou, eu não tenho moral nem dentro da casa dele, ou a mulher, não posso nem fazer nada. A mãe só fica aqui, o pai só fica aqui. Libera, no nome de Jesus, deixa seu filho crescer. Eu nem queria falar sobre idolatria, porque quando você ama algo, alguém, além, acima do Todo-Poderoso, é idolatria. Deus é o dono de tudo, é o Criador. Nós amamos ao nosso Senhor, idolatramos Ele. E nós amamos nossos filhos e cuidamos dele. Amém, irmãos? Mas nós queremos ver o bem deles, o crescimento deles. Eles estão avançando, estão crescendo. E vai vir uma geração. Amém? Sempre pense nisso, irmãos. Se nós formos tratados de outra forma, muda a sua forma. Hoje você é um homem ou mulher de Deus. Deixa o casal avançar, deixa eles crescerem. E às vezes nós temos notícia, né? Ah, separou porque a mãe se intrometeu tanto que não deu certo. O pai se intrometeu tanto que não deu certo. Aí a pessoa se enfada e fala, não dá mais, eu não posso cuidar porque o pai não deixa, a mãe, enfim. Amém, irmãos? Eu estava falando do alforje que nós pegamos, estava até conversando e nos alegrando com isso. Você pega a sua flecha e você lança o seu filho. Eu falei, fiz a pergunta, né? As pessoas estão lançando flecha ou bumerangue? Que a flecha vai, né? Eu nunca lancei bumerangue, amém, irmãos? Mas que a gente vê que você lança e ele volta para o ponto principal aqui de partida, né? Eu entendo que ele dá 360 graus e volta para o ponto de partida. Nós não queremos nossos filhos para isso. Nós queremos para lançar e eles vão ser lançados, já são abençoados. E vão continuar abençoando pessoas. Trate a sua nora ou seu genro como parte da família, como filho e como filha. É simples. Mas eu não gosto. Eu não estou perguntando se você gosta. Nós estamos aqui transmitindo uma forma que a palavra nos ensina para que nós tratemos bem as pessoas. Nós não semeamos contenda
entre irmãos. Não estamos aqui para isso. Enquanto nós fazemos isso, a palavra de Deus nos diz aqui em Provérbios que Deus abomina, ou aborreça ao meu Deus. Trate com amor, irmãos, a sua família. Se sinta alegre por causa disso. Volta em algumas páginas e vamos aí para 1 Coríntios, capítulo 6. Então, 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 12. Ele vai falar praticamente a mesma coisa que nós lemos em 1 Coríntios 10, com explicação um pouco melhor. Então, 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 20, diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu, olha só, irmãos, nos colocou dentro do versículo, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por quê? Fruto do Espírito, domínio próprio. Eu entendo que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Mas eu, com a minha atitude, você com a sua atitude, você andando e rompendo em fé, por causa da palavra e do poder de Deus, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém, irmãos? É necessário que tenha um esforço? Sim. É necessário que eu ande em amor? Sim, é necessário. Essa prática de amor aí é necessário. É mudança de vida, irmãos. É um novo tempo para nós. Nós oramos tanto, né? Eu quero uma nova unção, um novo tempo. O novo tempo é o amor do tipo de Deus. É esse o novo tempo. Porque quando você pratica o amor do tipo de Deus, irmãos, tudo muda. O seu olhar, ele muda a forma de você pensar, de agir. Você cria uma compaixão no seu coração. Você não se torna um crítico das coisas, mas compaixão. A palavra de Deus também nos ensina que nós não podemos nos alegrar com a injustiça. Ah, se deu mal, olha lá, ó. Não, irmãos. Nós não podemos nos alegrar com isso. Amém? A nossa alegria, ela vem do Senhor. A nossa alegria, ela vem do Senhor. E eu não posso ficar alegre, nenhum de nós podemos ficar alegres, porque acontecer algo de ruim com alguém. Não. Nós não fomos criados para isso. Nós vamos ter que voltar para essa mesma passagem bíblica. No Provérbios 6,18 diz: coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Isso não é a nossa história, não. A nossa história é que nós estamos reinando em vida. Nossos filhos são abençoados. São abençoados. O casamento é abençoado. Mas tem umas... ande em amor. Transforma o coração, libera perdão, esquece ressentimento, libera mágoas. Irmãos, é chato ver um filho falar que... eu uso a palavra chato como algo assim... a gente não aceita, né? Mas não é tão oportuno quando a pessoa fala que... você ouvindo isso e fala: eu não suporto o meu pai. Eu não suporto a minha mãe. Vê, está vindo da boca de um filho. O que essa mãe, o que esse pai está fazendo com esse filho? Que gerou isso no coração dele. Entendeu, irmãos? Tem sentimentos. Então tem sentimentos, nossos filhos têm sentimentos. Nós só não podemos deixar que isso vire um ressentimento.
Ele só chega e fala para você, não tem jeito, não vai mudar, não vai acontecer nada. Mas é homem de Deus, é mulher de Deus. Às vezes até vem essa pergunta, rapaz, se Deus não conseguiu transformar por causa da palavra, eu vou fazer o quê? É sério, irmãos. Quando você ouve isso, é sério, é pesado. Nós temos um Deus que cuida de nós todos os dias, nós não temos motivo para isso. Repense o seu conceito, transforme vidas, abençoa o seu filho, cuida dele da melhor forma, orienta, que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Por mais diferente que ele seja, abençoa, conversa, senta, conversa, com amor, amém, irmãos? Estou dando nenhuma orientação para ninguém fazer nada de errado. Estou falando para que as nossas conversas, elas devem ter um nível de amor e de compaixão. Para que ninguém fale, me ensinou lá que eu tenho que tratar com amor. Isso é o que eu estou transmitindo para a igreja. Não é outra palavra. Amor, cautela, verbalização, senta, conversa, explica, fala da palavra e fala quem eles são. São filhos de Deus, assim como nós. Nós somos melhores que ninguém. Amém? E a palavra diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito poderia acontecer. Está falando, tudo é dele, é tudo de Deus. Se eu tenho um Deus que me ama e você tem um Deus que te ama, esse amor não pode ser gerado para os seus filhos? Nós até oramos. Eu posso amar e perdoar qualquer pessoa. É verdade? Eu posso amar e perdoar qualquer pessoa? Eu e vocês também. Mas está falando do quê? Até de quem eu não gosto. É mesmo, está escrito. Aí nós temos que perdoar? Sim, eu tenho. Eu tenho que melhorar? Tenho. Todo dia. É por isso que eu preciso renovar minha mente com a palavra. Eu não posso sair por aí fazendo comentários tendenciosos. Falar, se eu posso tumultuar esse casamento, eu vou lá fazer uma fofoca para tumultuar um negócio. De novo, irmãos, nós não nascemos para isso. Se você tiver que dar algum conselho para alguém sobre qualquer referência, familiar, financeiro, emocional, use o que a palavra diz. Fale do que a palavra diz. Deixe as coisas do mundo para lá. Use o que está escrito. E dê as orientações corretas. Amém, irmãos? Eu até escrevi aqui, quando o homem ama a mãe do seu filho, traz paz e alegria para sua casa. E ensina seus filhos pelo exemplo. Isso significa ser um homem de verdade. Amém, irmãos? Nós somos livres da condenação do mundo. Ou nós somos livres do pecado. Nós não praticamos esse nível de pecado que o mundo deveria praticar, ou não. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, a partir do verso 1. Então, Efésios, capítulo 6, verso 1. Irmãos, esse momento aqui nós estamos falando do lar do crente, do lar do homem de Deus, da mulher de Deus, do povo de Deus. E essa passagem bíblica, ela se refere aos filhos e pais. Eu falei tanto de pai, né? E de mãe. Aleluia. Tem algum filho de Deus aqui? Amém. Deus é bom, amém, irmãos? Então a palavra diz, vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo.
Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Ou seja, trate eles com amor. Criai-vos na doutrina. Eu posso provocar a ira do meu filho? Posso. Mas é bíblico? Não. Amém, irmãos? E quando ele fala, mas criáveis na doutrina e na demonstração do Senhor, ou seja, sente e conversa com eles. Seja bem expressivo. Trate eles com amor, fale do amor do tipo de Deus. E às vezes eu dei um exemplo aqui de um filho que critica a mãe ou que critica o pai, mas é por causa do tratamento que ele está recebendo. Ele está falando, cara, eu estou sendo tão maltratado. E às vezes a pessoa, irmão, está do outro lado e ela não percebe o que está fazendo. Aí eu estou prejudicando a pessoa com o meu comportamento. Eu preciso mudar. Se ele está falando que eu estou... Está falando mal mesmo, né? Do pai e da mãe. É porque existe um comportamento a ser tratado, a ser mudado. Nós temos que amar nossos filhos. Ainda que nós tenhamos que mudar o nosso conceito. Ainda que tenhamos que ceder um pouco. Não estou falando para bagunçar o sistema de criação, estou falando para ceder um pouco. Amém? Lemos agora que nós orientamos eles na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém? Então eu falei de filhos e pais. Então abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, no verso 7. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Só está falando de família? Irmãos, nessa noite é família. É pai, mãe e filhos. E filhos e pais e mães. Amém? Então, 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, diz: do mesmo modo, maridos, sejam sábios no convívio e tratem-nas, as esposas, né, com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Amém, irmãos? Um homem inteligente, cheio do Espírito da palavra, ele trata a esposa com honra, com todo respeito, com proteção, justiça. E a Bíblia fala, é para que as suas orações, elas não cessem. Ele está falando, o momento que você está em casa, aí você bateu boca, discutiu, não deu certo, cada um foi para um lado, interromper as orações, foram interrompidas. Mas com a inteligência que o Senhor nos deu, porque nós temos a mente de Cristo, nós entendemos algo. Para que tratar a parte mais frágil de qualquer jeito? Nem precisa disso. Amém, irmãos? Trate a sua esposa. Isso aqui também se refere de filhos para as mães. Trate ela como a parte mais frágil. Ou seja, respeita, honra, ama. Tenha um olhar expressivo, um olhar de compaixão, respeito. Amém? Para que nenhuma oração seja interrompida.
A palavra de Deus também diz, né? Eu falei, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, fiquei irado, falei há pouco, não deu certo a conversa durante o dia, houve um desentendimento entre o casal, aí nós vamos dormir, cada um para um lado. A palavra nos orienta, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Amém? Para que não interrompa suas orações, sua comunhão. Isso é um rompimento de comunhão. Quebrou a comunhão? Quebrou. Deus está envolvido nos debates acalorados, vou usar essa expressão. Debates acalorados. Deus está presente? Não, irmãos, Ele não está presente no meio da confusão. Deus é Deus de amor, de paz, de bondade, de mansidão, de ensino, de domínio próprio. Amar as pessoas nem tem lei contra essas coisas. Tem uma definição, Deus é amor. Se nós somos filhos de Deus e filhas, e a palavra diz, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança? Vamos. Ande amor. Agora vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 3. Então, 1 Timóteo, capítulo 3, aí nós vamos ler o verso 4 e 5. Amém? Esse versículo, irmãos, ele nos ensina, eu anotei aqui, né? Como o crente deve cuidar da sua família de forma bondosa. Ele dá uma orientação no 4. Está falando do homem de Deus, da mulher de Deus, enfim. Quem é filho de Deus. Do homem. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Aqui ele orienta. Nessa segunda parte, no verso 5, ele faz uma admoestação. Ele chamou nossa atenção um pouco mais, que ele diz, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, ele vai ter cuidado com a igreja de Deus. Amém, irmãos? Timóteo ele sempre orienta sobre liderança de ministério, de chamado, enfim. Então ele fala, se alguém não sabe governar a sua própria casa, ele vai ser um bom líder na igreja. Amém, irmãos? Eu vivo batendo boca com a minha esposa, com meu marido e tal, eu sou o líder do departamento de casais. Ele está no lugar errado. Infelizmente, é verdade. Ele tem que ser tratado primeiro, para depois alcançar alguns pontos. Irmãos, a nossa primeira igreja, o nosso primeiro amor é o nosso lar. Ali é que os nossos filhos vão aprender alguma coisa, nós estamos aprendendo. Casamento não é peso nenhum. Deus ama casamento. Casamento é algo que vem da parte de Deus. Nós cremos que tudo vai bem. Não é muito agradável, sabe, irmãos? Quando a gente encontra amigos e amigas, ou irmãos ou irmãs da parte de Deus, e eles comentam sobre que não deu certo o casamento. Não há alegria nenhuma sobre isso. Não há. Nós não nos alegramos com a injustiça. Amém? Não há alegria. Isso aí nos comove. É o nosso momento, irmãos, quando alguém chega com a notícia dessa, eu vou para o meu lugar secreto, sabe? Eu vou para a minha intimidade com meu pai e falei, pai, obrigado, porque no meu casamento tudo vai bem, tudo está certo. Preciso melhorar, preciso, mas estamos crescendo. E a gente não se alegra com isso, nunca se alegre com isso.
Ah, não deu certo, não tem nada de aleluia. Casamento rompido não é bom para nenhuma parte. Um belo dia eu conversei com uma pessoa sobre isso e a pessoa não estava alegre com isso. Ninguém fica alegre com isso. Mas amém. Aleluia. Que governe bem a sua casa. Amém. Mas vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 5, no verso 8. Irmãos, a Bíblia ela é fantástica. É o nosso manual. Então, às vezes, ela vem para exortar, ela vem para ensinar, está escrito. E tem um dado momento que ela vem para nos admoestar. O que é isso? Ela chama a nossa atenção, ela apresenta pontos de referência para que a gente mude a nossa forma de ser, de agir, de pensar, de perdoar, de amar e esquecer o que passou, enfim. Essa é a palavra de Deus. Amém? Que alguém pode pensar, escolher esses versículos, normalmente nós oramos antes de ministrar a palavra, bastante tempo. E Deus vai falando e você vai entendendo o que Deus... Eu sempre, nas minhas orações, irmãos, tem um aviso, uma escala para você ministrar, e ninguém sobe aqui de qualquer jeito. Ah, vai ali pregar de... Não, ninguém faz isso. Nós temos nosso momento de intimidade com Deus. E eu sempre faço uma pergunta para o meu Deus, para o meu Pai. Eu estou ministrando a palavra, o maestro é o Espírito Santo, eu sou apenas um cooperador da sua parte, Senhor. O que o Senhor quer que eu ministre para os seus filhos? A igreja é sua. E Deus vai trazendo revelações, irmãos. Fale sobre isso. No mês passado nós falamos sobre prosperidade financeira, finanças, enfim. E esse domingo Deus fala sobre família. Ensina, admoesta, fala. Amém? Então nós estamos aí em 1 Timóteo, capítulo 5, no verso 8. Admoestação. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua família, negou a fé. E continua, e é pior do que o infiel. Vou ler de novo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, está falando da sua família, e ele esclarece isso, e principalmente dos da sua família, negou a fé. É pior do que o infiel. Entenderam, irmãos? Nossa, mas é tão forte, né, essa passagem. Não, irmão, ele está admoestando. Isso aqui é ensino. Está falando, você está fazendo isso? Eu estou. Muda. Ainda há tempo, irmãos. As pessoas querem olhar para nós e ver transformação. Aquilo que eu não era, não sou mais. É bíblico. Não é a partir do nosso novo nascimento. Né? As coisas velhas se passaram, no batismo também. E tudo se fez novo. Irmão, se tudo se fez novo, de novo esquece. A agenda, rasga aquela agenda de anotação de coisa que não presta. Anota o que é bom. Amém, irmãos? Orei para que A fosse curado e o milagre aconteceu. Ele foi curado. Está registrado. Agora, o que não é bom, ninguém, não precisa ter registro. Eu escrevi algo aqui. Cuidar é prover para a família. Aliás, é uma interrogação, né? Cuidar e prover para a família
Não se trata apenas de fornecer alimentação, uma casa, roupa, pá e tantas outras coisas. Envolve também tempo para dedicar, amor, disciplina, admoestação, tempo para sua família, principalmente para meditar na palavra, falar, ensinar e orar conforme a palavra de Deus. Lembre-se de que seus filhos não aprendem simplesmente do que você fala a eles. Eles aprendem através das nossas atitudes e das nossas ações. Amém, irmãos? Nós ensinamos para os nossos filhos, fazemos outra coisa. Eles estão vendo, estão ouvindo. Entenda algo. Eles vão praticar. Depois não reclamam. Quando os pais ficam ausentes do seu lar e da família, seus filhos vão aprender com o mundo e a televisão, a mídia. Hoje, eu nem pus, né? Hoje tem o WhatsApp, tem o YouTube, enfim. Não estou falando que não presta. Falando que tem várias formas de ensino nesses apps aí, nesses aplicativos. Tem coisas boas e coisas que não são tão boas. Amém? Então que nós estejamos bem atentos a isso. Bem atentos a isso. E aleluia. Abra para... Vou ler mais uma passagem bíblica. Chega, né? Aleluia. Abra sua Bíblia em... Vou ter paciência. Amém? Tito. Eu já marquei aqui a Bíblia para ficar mais fácil, mais rápido. Tito, capítulo 2. De 1 a 15. Então, Tito, capítulo 2, de 1 a 5. Orientações aos homens, mulheres e jovens da igreja, amém? Então vamos lá, Tito, capítulo 2, a partir do verso 1 diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejais sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, jovens, enfim, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado. Não tende dignidade nenhuma de dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam, em tudo, obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, do nosso Senhor. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Amém, irmãos, até aqui. Então, quando nós quisermos aprender mais um pouco, abre aí a sua Bíblia em Tito, leia as orientações. As orientações, irmãos, que vêm da palavra de Deus, elas são luz para nós. Eu posso dizer que são pérolas.
né? Nós recebemos com gratidão, nós praticamos a palavra, nós cremos que não tem faltado nada. A palavra de Deus diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em nossa vida vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, ou até a vinda do Senhor. Amém, irmãos? Como alguns falam, né, tem mais 50 passagens bíblicas. Aliás, tem mais de 50, tem várias passagens bíblicas na palavra de Deus. Irmãos, não nos faltam motivos para que nós possamos meditar, ler e praticar a palavra de Deus. Não nos falta motivo. E eu acredito que não nos falta tempo também. A própria palavra diz que nós temos tempo para tudo. Tem tempo para tudo. Então, irmãos, reforçando, continue praticando o fruto do Espírito. Amando, perdoando, cuidando, cuida da sua família. Você é casado, cuide do seu casamento. Ainda sou namorado, cuide do seu namoro. Cuide do seu noivado. Eu sou estudante, cuide dos seus estudos. Né? Nós como pai, nós esperamos tanto dos nossos filhos, mas nós acreditamos que tudo vai bem. Nós acreditamos em resultados favoráveis. Nós acreditamos nisso sim. E nós jamais vamos, creio dessa forma, que vai sair alguma coisa diferente da nossa boca. Né? O que tem que sair da minha boca e da sua é isso. Abençoados sejam os nossos filhos, a nossa família, a nossa geração. Irmãos, ame sua família como... A nossa família são pessoas exitosas. Mas de palavra difícil, né? Exitosas. Nós vemos dessa forma. Não vou dar sinonimia e pesquisa aí no que é exitosa. Amém? Mas é coisa boa. É coisa favorável. Amém? Olhe para sua esposa como uma parte sua. Às vezes nós falamos, eu sou filho de Deus. A sua esposa é filha de Deus também. E para a esposa, o marido é filho de Deus também. Os filhos são filhos de Deus também. A geração é a mesma. Somos filhos de Deus. Somos co-herdeiros com Cristo, herdeiros da promessa. Nós temos direito a tudo. Mas nós também, irmão, nós temos que praticar a palavra. Andar em amor, andar em bondade. Irmãos, e glória a Deus que nós temos uma família. O diabo, o perdedor, o fracassado, ele não tem família. Ei, mas nós somos filhos de Deus. Nós fazemos parte de uma família poderosa em Cristo. As nossas declarações são essas. A nossa geração é uma geração poderosa, eleita. Não vai faltar nada. Eles vão crescer em prosperidade, a vida emocional, eles vão avançar, eles vão ser supridos por causa da palavra de Deus, por causa do poder de Deus. Porque nós aprendemos a declarar e falamos, e vamos continuar falando que Deus é bom. E não tem nos faltado nada. Você está louco? Sim, nós somos loucos por Jesus. Nós somos assim, irmãos, loucos por Jesus. Amamos a nossa família. É casado? Continua casado. Não é fácil, não. Continue praticando a palavra. Continue andando em amor. As coisas vão acontecer, vão ser transformadas. Quer o bem? Pratica o bem. Eu nem vou falar do mal, eu não preciso falar disso. O bem que tanto eu quero, tem até a pregação sobre isso.
Esse eu faço. Amém, irmãos? O bem que tanto nós queremos, nós fazemos. Por quê? Porque você é filha de Deus, porque você é filho de Deus. Amém, irmãos? Chamar aqui o nosso ministro de louvor para... E o tangedor. Amém, irmãos? Entenda algo além disso. Quando nós estamos reverenciando o Senhor através do louvor e da adoração, nós temos que, crendo que cura é manifesta. A transformação ela está acontecendo. Amém? Eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Alguns falam apelo, eu quero falar sobre convite. Tem alguém nessa noite que ainda não entregou sua vida para Jesus? Você tem o desejo de fazer parte dessa família poderosa em Cristo? Irmãos, quando nós falamos sobre esse convite, não é que você permaneça aqui na igreja. Nós estamos falando de mudança de vida. Nós estamos falando de um espírito recriado em Cristo. É coisa boa. É notícia boa e agradável e perfeita. Tem alguém nessa noite que ainda não entregou sua vida para Jesus, deseja fazer isso nessa noite? Eu quero entregar minha vida para Jesus. Irmãos, é tão fantástico. Sabe, às vezes você está em um determinado local e você fala do amor de Deus e alguém se levanta com um atrevimento tão grande assim: eu quero esse Jesus, eu quero viver a melhor vida que Ele preparou para mim, eu preciso disso, eu quero ser transformado. É muito lindo, tem festa no céu quando isso acontece. Amém, irmãos? Tem alguém nessa noite que deseja entregar sua vida para Jesus? Se tiver alguém, você pode levantar sua mão para que nós possamos orar com você. Se não, tem alguém nessa noite que já entregou sua vida para Jesus e... Irmãos, muitas vezes nós entendemos que é o batismo no Espírito Santo. E às vezes nós aprendemos que tem que ter um momento especial, até um arrepio especial. Mas o batismo e o revestimento de poder vindo da parte de Deus, que fala do batismo no Espírito Santo, ou seja, orar em línguas, ele está disponível a todo momento. Esse é o momento. Se você deseja orar em línguas, cantar em línguas, irmãos, é tão bom quando você ora em línguas. O seu entendimento é com Deus. E fique tranquilo. O seu momento de oração em línguas, nem o inimigo pode entender. Porque você está conversando com seu Pai, com seu Deus, amém? Tem alguém que deseja ter o batismo no Espírito Santo nessa noite? Se não, vamos nos colocar de pé.